Coloque a mão no seu coração. Feche teus olhos. Se você ora no Espírito, ore agora. Que o Espírito Santo ore em nós. Nós queremos nascer de novo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, agora nos preparar para a Tua palavra. Que a Tua palavra recaia no nosso coração. Que a Tua palavra penetre o nosso coração com força. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Se tem alguém ainda falando do seu lado, pede para ela fazer silêncio. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 13. E nós vamos continuar a história de Nicodemos. O diálogo com Nicodemos é incrível. Na primeira pregação você já entendeu muita coisa. Nicodemos está confuso. Nicodemos está nas trevas. Nicodemos é um discípulo de longe que tem medo de se entregar. Jesus chega a falar um pouco da sua incredulidade. Jesus revela coisas profundas para ele. Diante de tanta revelação profunda, ele não compreende com a razão, porque os mistérios de Deus não se compreendem com a razão. Mas o diálogo vai ficar cada vez mais forte. O diálogo não parou. E nós vamos seguir o diálogo. Amém? Está disposto a continuar? João capítulo 3, versículo 13, leia comigo o que está escrito aí. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Santo Agostinho diz: o nascimento espiritual acontece quando os seres humanos, sendo terrenos, se tornam celestes. Portanto, ele desceu do céu para nos fazer subir as coisas celestes. Diga comigo: Jesus desceu do céu para nos fazer subir as coisas celestes. Então, quando a palavra está dizendo ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, ele desceu do céu para nos levar ao céu. Ele desceu do céu para nos tirar das coisas terrenas. Ele quer que nós nasçamos de novo. Leia sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 14. O que está escrito aí? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem. Agora Jesus começa a trazer Moisés. Veja que Nicodemos é o príncipe dos judeus. E portanto Moisés tinha um valor incrível para Nicodemos. Até os dias de hoje, Moisés é mais importante que Jesus Cristo. Então Jesus está trazendo para o chefe dos judeus aquele que para ele é importante, Moisés. Só que Jesus vai mostrar que Moisés, na verdade, apontava para o verdadeiro Moisés, para quem é maior que Moisés, Cristo. E portanto, São João Crisóstomo diz: tendo feito menção do dom do batismo, como nós já vimos na pregação passada, ele prossegue até a fonte. E qual é a fonte do batismo para João Crisóstomo?
a cruz. Ele graciosamente lhes concedeu pelo batismo o perdão de todos os pecados. Diga comigo, batismo tem a ver com cruz. Então o que é batismo? Você morre com Cristo e você ressuscita com Cristo. Este é o novo nascimento. Você morre com Cristo e ressuscita com Cristo. É isto que Jesus vai começar a ensinar para Nicodemos. Veja que Jesus disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. Santo Ambrósio: foi bom que o Senhor tenha ordenado que pelo erguer da serpente de bronze fossem curadas as feridas daqueles que foram mordidos, pois a serpente de bronze é uma figura da cruz. Então vocês lembram a história sagrada? Por causa da rebeldia do povo, o povo começou a ser picado pela serpente. E Deus ordenou então a Moisés: coloca uma serpente de bronze na haste, no poste, e quem olhar para a serpente vai ficar curado. E agora Santo Ambrósio está dizendo que esta serpente era símbolo da cruz. Do mesmo modo, o mundo crucificado em suas seduções. Portanto, não uma serpente real, mas de bronze foi pendurada. Não foi uma serpente real que foi pendurada uma serpente de bronze. Isso porque o Senhor assumiu sobre si a semelhança de pecador em seu corpo, mas na realidade era sem pecado. Olha que bonito. O que foi colocado na haste foi uma serpente não verdadeira. O que foi colocado na haste foi uma serpente de bronze. Na cruz foi colocado Jesus Cristo. Mas aquele que não tinha pecado foi colocado na cruz. Assim ele imitou a serpente pela aparência, enganosa da fraqueza humana, para que, ao deixar de lado a pele da carne, pudesse destruir a astúcia da verdadeira serpente. E olha o que Jesus está falando para Nicodemos. Assim como aquela serpente destruía o veneno da serpente que matou a muitos dos israelitas, Jesus agora também, subindo na haste, sendo colocado na cruz, ele vai destruir o veneno da serpente, que é o demônio. Você está entendendo isso, sim ou não? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Olha que palavra forte. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecados por nós, para que nos tornássemos nele justiça de Deus. Diga comigo: Cristo não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que nos tornássemos nele justiça de Deus. Amém? Abra sua Bíblia agora, eu quero que você abra esse texto em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Eu quero que você leia bem alto comigo essa palavra. O que está escrito aí? Portanto, os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue. Também ele participou,
a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio. Pegue tua mão direita bem alto e diga comigo: aquele que não tinha pecado, ele participou da minha carne, a fim de destruir pela morte, a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, todo mundo que olhava para a serpente era curado e não morria. Todo mundo que crer em mim, Nicodemos, através da minha morte na cruz, também não vai morrer, mas vai ter a vida eterna. Todo mundo que olhar para mim, Nicodemos, vai ser curado do veneno da serpente de Adão. A serpente de Adão, a serpente do jardim do Éden picou a todos vocês. Mas quando eu morrer na cruz por vocês, assim como a serpente foi levantada, quando eu for levantado na cruz, aquele veneno que estava em vocês, ele vai ser tirado através da minha morte. Eu vou matar aquele veneno que destruía vocês. Eu vou matar o autor da morte, o diabo. A cruz é erguida e aparece acima da terra, pois esta cruz escondida e vivificante precisava ser exposta, colocada em destaque como uma cidade sobre um monte ou uma lâmpada no candelabro, para que todo mundo a visse. Era preciso que todo mundo visse aquela cruz. Como diz a palavra em João capítulo 12, versículo 32, e quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Cirilo de Alexandria. A história é uma figura de todo o mistério da encarnação. Pois a serpente significa o pecado amargo e mortal. Diga comigo: a serpente significa o pecado amargo e mortal, que estava devorando toda a terra, mordendo a alma do homem, infundindo nele o seu veneno mortal. E Cirilo de Alexandria diz: e não havia maneira de escaparmos. O que eu quero que você entenda é que não existia maneira de a gente escapar. Não havia maneira de escaparmos, de sermos vencidos por eles, exceto pelo socorro que vem do céu. Só tinha um jeito de o veneno da serpente não matar você para sempre: se o socorro viesse do céu. Amém? O verbo de Deus então foi feito semelhante à nossa carne pecadora. Então é por isso que o verbo de Deus, assumindo a nossa carne pecadora, como diz Romanos capítulo 8, versículo 3, para condenar o pecado na carne. Desse modo, ele se torna o doador da salvação. Mas a serpente está fixa sobre uma base elevada. Significa que a Cristo foi claramente manifestado por sua paixão e cruz, de modo que ninguém poderia deixar de vê-lo. Cristo foi erguido na cruz, para que ninguém pudesse deixar de vê-lo. Somente Cristo pode nos salvar dos nossos pecados. Não existe outro. Justino Marte,
Pois o espírito de profecia por Moisés não nos ensinou a crer na serpente, visto que ele nos mostra que ela foi amaldiçoada por Deus desde o princípio. Ela será morta como inimiga pela espada poderosa que é Cristo. Aquela serpente do jardim do Éden, ela vai ser destruída. Ela vai ser morta por Cristo. Amém? A serpente injetou o seu veneno mortal em Adão e Eva. Em consequência, manchou a todos nós. Mas eu acho tão bonito porque quando depois do pecado, a primeira pessoa que Deus chama é Adão. Adão, vem cá. O que aconteceu? A mulher que o Senhor me deu, o fruto, me lasquei por causa dela. Foi o Senhor que me deu. Aí Deus vai lá e chama a mulher. Mulher, o que aconteceu? O problema foi a serpente. A serpente me seduziu e comi. Mas o melhor diálogo é com a serpente. Aí Deus chama o diabo. Deus chama a serpente e fala: eu só vou te dar um aviso. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu vou mudar a Bíblia, mas é esse sentido que está querendo dizer. Vou mudar as palavras, mas o diálogo foi mais ou menos assim: o diabo, você destruiu a minha primeira mulher. E consequentemente você destruiu a humanidade. O diabo, deixa eu te dar um recado. Eu vou levantar uma outra mulher. Você vai ferir o calcanhar dela. Mas eu lhe garanto que ela vai esmagar sua cabeça. E ela vai esmagar sua cabeça, por quê? Porque ela vai trazer no ventre dela alguém que vai destruir você. O poder, gente, não está em Maria, o poder está em quem Maria carrega. Maria carregará em seu próprio ventre o único Filho do Deus vivo, que vai morrer numa cruz por nós. E quando Ele morrer na cruz por nós, Ele vai nos salvar dos nossos pecados. O veneno que você injetou, eu vou destruir. Nós estávamos perdidos, mas não estamos mais, porque Cristo veio em nosso socorro. Ele veio procurar e salvar o que estava perdido. Amém? Por isso que eu amo essa palavra que está em Colossenses capítulo 2, versículo 15. Repete comigo bem alto: despojando os principados e potestades. Mas vocês estão muito desanimados, parece que não é aquele mesmo povo que eu estava vendo. Diga de novo comigo, despojando os principados e potestades. Quem são os principados e potestades? Os demônios. Então diga comigo: despojando os demônios, os expôs publicamente em espetáculo, triunfando sobre eles na cruz. A cruz foi o espetáculo da derrota de Satanás. Quando Cristo morreu na cruz, o espetáculo aconteceu. Pode aplaudir essa palavra mais forte? O padre da igreja Beda diz o seguinte: os pecados que arrastam a alma e o corpo para a perdição, ao mesmo tempo adequadamente representados pelas serpentes, não só porque eram ardentes e venenosas e habilidosas em causar a morte, mas também porque nossos primeiros pais foram levados ao pecado por uma serpente. E de imortais, eles eram imortais,
eles tornaram-se mortais ao pecar, sim ou não? O Senhor é apropriado e conhecido pela serpente de bronze, pois ele veio na semelhança da carne pecadora. Jesus veio na semelhança da carne pecadora. Assim como a serpente de bronze tinha semelhança de uma serpente ardente, mas não tinha absolutamente nenhuma força de veneno nocivo em seus membros. Ao contrário, sendo erguida, ela curava aqueles que eram feridos pelas vivas serpentes. Assim, o Redentor do gênero humano não se vestiu da carne pecadora, mas da semelhança da carne pecadora. Diga comigo, isso é importante. Jesus não se revestiu da carne pecadora, mas da semelhança da carne pecadora, a fim de que, sofrendo a morte na cruz, nessa semelhança, pudesse se libertar do pecado, até mesmo da própria morte, aqueles que nele acreditassem. Do mesmo modo que aqueles que olhavam para a serpente de bronze, que tinha sido erguida como um sinal, eram então curados da morte temporal e das feridas causadas pela mordida das serpentes. Assim também aqueles que contemplam o mistério da paixão do Senhor, crendo e confessando, imitando sinceramente, são salvos para sempre de toda a morte que incorrerão ao pecar em mente e em corpo. Em outras palavras, quando olhavam para aquela serpente, eram curados de uma doença física. Quando olhamos para Cristo na cruz e cremos nele, somos curados de uma doença que nos leva para uma vida eterna. Quem crê em Cristo já não morre mais. O que Jesus está falando para Nicodemos é forte. Romanos capítulo 8, versículo 3, Deus enviou seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado, e por causa do pecado, condenou o pecado na carne. Isaías capítulo 53, versículo 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas iniquidades, esmagado por causa dos nossos crimes. O castigo que nos salva pesou sobre ele, por suas chagas nós fomos curados. João capítulo 6, versículo 40, repete comigo: pois esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Santo Agostinho: foi pela cobra que a humanidade recebeu a morte. Diga comigo: foi pela cobra. E a cobra significa serpente. Foi pela cobra que a humanidade recebeu a morte. O Senhor se dispôs a tomar sobre si essa morte. Olha que bonito. O Senhor tomou sobre si essa morte. Ele assumiu a mortalidade que ele também pregou na cruz. Em sua misericórdia, Deus proveu um remédio. Olha, lá naquele povo que diz, lá com Moisés, Deus proveu o remédio. O remédio era a serpente de bronze. Para o nosso pecado, Deus proveu o remédio. Deus proveu um remédio que restaurou a saúde. Quem tiver sido mordido pelas serpentes do pecado, só precisa olhar para Cristo e terá a cura e o perdão dos pecados. Se você for mordido pelo pecado, basta você recorrer a Cristo e Ele vai perdoar os seus pecados. Hoje eu tive a graça de me confessar. E sabe por que eu fui me confessar?
porque como vocês eu sou pecador. Como vocês, a serpente me picou. Só que eu fui atrás de alguém que podia me dar o remédio para tirar o veneno da serpente que estava dentro de mim. Eu cheguei para o padre hoje, que é Cristo, contei todos os meus pecados para ele, falei, a serpente me picou aqui, me picou ali, me picou aqui, me picou ali. Aí sabe o que o padre me disse no final? O remédio: eu absolvo você de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A serpente é danada. A serpente tem um veneno mortal. Só que Cristo deu para você um antídoto para tirar esse veneno. E o antídoto é Cristo. E na Igreja Católica o antídoto é a confissão. Feliz daquele que se confessa. Em perigo está aquele que foi picado, mas ainda não aplicou o remédio. Romanos 6, capítulo 6. O nosso velho homem foi crucificado com ele, para que fosse destruído o corpo de pecado, e não mais sejamos escravos do pecado. Diga comigo bem forte: e não mais sejamos escravos do pecado. Gente, essa palavra está falando algo muito bonito. Olha para quem está do seu lado e diga: essa palavra está dizendo a você que o teu homem velho, diga para ele, você lembra que você tem que nascer de novo? Ou seja, o homem velho já era. Esse homem velho, você tem que crucificar na cruz, para que você, destruindo ele, você já não seja mais escravo do pecado, você seja livre. Amém? Diga comigo: a partir de hoje eu serei livre, e não mais escravo do pecado. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo de 15 a 16. João capítulo 3, versículo de 15 a 16. E para que todo homem que nele crer tenha o quê? A vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não, mas tenha a vida. Gente, que palavra bonita. Jesus está falando de vida eterna. Eu quero dar para você a vida eterna. Eu te amo tanto, de tal modo Deus amou o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. São João Crisóstomo. O texto Deus amou tanto o mundo mostra a intensidade do amor de Deus. Pois grande e infinita é a distância entre os dois. O imortal, a majestade infinita sem princípio nem fim, amou aqueles que não passavam de pó e cinza. Deus amou o pó, porque o que você é? Isso está em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Lembra-te que és? Deus amou o pó, Deus amou a cinza, que estavam sobrecarregados de milhões de pecados, mas permaneciam ingratos mesmo enquanto o ofendiam constantemente. É este quem ele amou.
Pois Deus não deu um servo, ou um anjo, ou mesmo um arcanjo, mas o seu Filho unigênito. Olha que bonito. Deus deu quem para nos salvar? Quem que Deus deu? Deus poderia ter dado um anjo. Deus poderia ter dado um servo. Deus poderia ter falado assim: Arcanjo Miguel, você vai se sacrificar pela humanidade. Deus não deu anjo. Deus não deu arcanjo. Deus deu o seu próprio Filho. É este. E ainda assim, ninguém mostraria tanta solicitude sequer por seu próprio Filho, como Deus mostrou por seus servos ingratos. Nós somos servos ingratos, mesmo assim Ele nos amou. Ele deu sua vida por nós e derramou o seu precioso sangue por nossa causa, embora não haja nada de bom em nós. Diga para quem está do seu lado: embora não haja nada de bom em você, Ele deu o seu Filho para morrer por você. Amém? Aplaude essa palavra. Preste atenção. Romanos capítulo 5, versículo 8. Qual é a prova de que Deus nos ama? Qual é a prova? Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, porque quando ainda éramos pecadores, no tempo marcado, Cristo morreu por nós. A prova de que Deus te ama é que Ele morreu por quem não presta. Eu e você. Essa é a prova. Gente, isso é lindo demais. A gente devia aqui tudo já começar a chorar, se ajoelhar e agradecer a Deus. Quem não presta recebeu perdão. 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Não foi você que amou a Deus, foi Deus que te amou. Efésios capítulo 2, versículo de 4 a 5. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos pecados, nos deu a vida juntamente com Cristo. Tito capítulo 3, versículo de 4 a 5. Mas quando apareceu a bondade de Deus nosso Salvador e o seu amor pelos homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas por sua misericórdia, Ele nos salvou. Bata no teu peito e diga: Deus me salvou. Simplesmente por misericórdia. Eu não fiz nada para merecer. Nada. Desculpa dizer, mas você não vale nada. Você não fez nada para merecer. Ah, mas por que então, se eu não fiz nada, se eu não valho nada, por que Ele morreu na cruz por mim? Exatamente, essa é a prova, essa é a prova. Ele te ama tanto que você não valendo nada, você não fazendo nada, mesmo assim Ele ama você com infinito amor, e Ele morreu numa cruz por você para salvar você. Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama, Ele deu o seu próprio Filho por você. A sua vida tem sentido, a tua vida tem valor, perante Deus tem valor. Talvez o mundo te ignore, talvez para o mundo você não tenha valor, talvez para o mundo só tem valor quem tem valor profissional, talvez para o mundo só tem valor quem tem muito dinheiro. Para Deus você tem valor porque você é filho dEle, amado dEle, imagem e semelhança dEle, criado por Ele. E se só existisse você nessa terra, Deus enviaria seu Filho para morrer somente por você.
Se só existisse você, Jesus morreria na cruz só por você. Então para de choramingar na vida. Porque às vezes a gente fica assim: ai, fulano de tal não me ama, não me valoriza. Não mendigue o amor das pessoas. Porque amor nenhum, de pessoa nenhuma, é capaz de preencher o teu coração. Deus já te deu um amor que você não precisa de mais nada para ser feliz. O amor de Deus te completa. O amor de Deus te completa. Louvemos o Filho antes de tudo, venerando o sangue que expiou pelos nossos pecados. Quem diz essa palavra é Gregório de Nazianzo. Ele não perdeu nada da sua divindade quando me salvou, como um bom médico se inclinou para as minhas feridas purulentas. Ele foi um homem mortal, mas também era Deus. Foi levantado na cruz, mas foi o pecado que foi pregado nela. Quem foi pregado na cruz, na verdade foi o pecado nosso. Ele se fez como um entre os mortos, mas ressuscitou dos mortos, trazendo também à vida muitos que morreram antes dele. Isaac de Nínive diz: a soma de tudo é Deus, o Senhor de todos, que por amor de suas criaturas entregou o seu filho à morte na cruz. Preste atenção. Se ele tivesse algo mais caro para ele, ele teria dado por nós, para que por ele nossa raça pudesse ser sua. Se Deus tivesse algo mais caro a nos dar, ele nos daria. E por seu grande amor, ele nem mesmo escolheu impor nossa liberdade pela força, embora pudesse fazer isso. Mas o seu objetivo era que nos aproximássemos dele pelo amor. E nosso Senhor obedeceu seu Pai por amor a nós. Se tivesse algo melhor para Deus nos dar, ele nos daria. Mas não tem nada melhor do que seu Filho Jesus Cristo. E deixa eu falar uma coisa que esse padre da igreja disse que é fantástico. Eu pergunto para vocês: Deus nos amou ao extremo, sim ou não? Mas mesmo nos amando ao extremo, Ele não obriga você a amá-lo de volta. Deus poderia obrigar você a amá-lo. Deus poderia dizer assim: olha meu filho, agora eu morri na cruz por você e não tem mais jeito, você é obrigado a me amar, porque eu não vou morrer na cruz em vão, né? Não. Jesus morreu na cruz. E o amor dele é tão grande, que ele ainda deixa você na liberdade de querê-lo ou não, de retribuí-lo ou não. Isso é amor ou não é? João capítulo 1, versículo de 11 a 12. Veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Efrém, o sírio, diz: Abraão tinha muitos servos. Por que Deus não lhe disse que lhe oferecesse um dos servos como sacrifício? Foi somente porque seu amor não seria demonstrado em um servo. Seu filho, portanto, era necessário para que por meio dele o amor de Abraão fosse revelado. Deus tinha servos assim, mas ele não mostrou seu amor por meio de nenhum deles, para com suas criaturas, mas sim por meio de seu filho, para que por meio dele seu amor para conosco fosse proclamado. Desde a época de Abraão, os símbolos da lenha e do cordeiro começaram a tomar forma. Isaque era o símbolo do cordeiro preso na árvore. Efrém está dizendo: o que Deus pede para Abraão? Não servo,
não a escrava. Deus pede o filho. Deus pede o que há de mais valor, para demonstrar amor. O que Deus nos deu? Não o servo, não o anjo, mas o seu próprio filho. Agostinho, se o Pai não tivesse entregue a vida, não teríamos tido vida. E se a própria vida não tivesse morrido, a morte não teria sido morta. É o próprio Senhor Cristo, claro, que é a vida, sobre quem João Evangelista diz: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Foi Ele mesmo quem por meio do profeta também ameaçou a morte com a morte, dizendo: eu serei tua morte. Jesus dizendo para a morte: eu serei tua morte. Imagine agora Jesus olhando para a morte. Isso está lá em Oséias capítulo 13, versículo 14. Imagina Jesus olhando para a morte, dizendo para a morte: eu serei tua morte. Era como se ele dissesse: eu te matarei morrendo. Eu vou te devorar. Morte, eu vou tirar todo o teu poder. Morte, eu vou libertar os cativos que você manteve. Tu querias me reter, embora eu fosse inocente, é justo que percas aqueles que tinham poder de reter. Cristo é a morte da morte. Cristo matou a morte. A morte não tem mais poder sobre Cristo. Amém? É por isso que Jesus diz: aquele que crê em mim jamais morrerá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, não morrerá. Diga comigo bem forte: Cristo venceu a morte. João capítulo 3, versículo 17, o que está escrito aí? Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja... Jesus veio para condenar a gente? Jesus veio para quê? São João Crisóstomo, muitos dos mais descuidados, usando a benignidade de Deus para aumentar a magnitude de seus pecados e o excesso de seu desleixo, falam assim dizendo: preste atenção nisso daqui, não há inferno. Tem gente que diz assim: não há inferno. São João Crisóstomo. Não há punição futura. Por quê? Porque Deus perdoa todos os nossos pecados. Mas lembremos-nos de que há duas vindas de Cristo. Uma passada e outra ainda por vir. Diga comigo: duas vindas de Cristo. Uma ele já veio, a segunda está por vir. São João Crisóstomo diz: a primeira não foi para julgar, mas para nos perdoar. Para que Jesus veio a primeira vez? Para nos perdoar, para morrer numa cruz por nós. Mas e a segunda vinda é para quê? A segunda não será para perdoar, mas a segunda será para julgar. E sobre a primeira ele diz: não vim para julgar o mundo, mas vim para salvar o mundo. Mas sobre a segunda ele diz: quando vier na glória de seu Pai, ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E as ovelhas irão para a vida e os bodes para o castigo eterno. Mas porque Ele é misericordioso, por um tempo Ele perdoa em vez de julgar.
Pois se tivesse julgado imediatamente, todos teriam sido lançados à perdição, pois todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Não vês o excedente inefável de sua benignidade? Atos capítulo 17, versículo de 30 a 31. Deus agora manda que todos os homens em todo lugar se arrependam, porque fixou um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que ele designou, Jesus Cristo. Olha para quem está do seu lado e diga: não brinque com Deus. A primeira vez ele veio para perdoar, a segunda vez ele virá para julgar. Essa conversa ainda é com Nicodemos, hein? Ele está arrochando Nicodemos agora, sim ou não? Olha para quem está do seu lado e diga: Deus está arrochando você agora. Agora vem o versículo que chega, treme o coração. João 3,18. O que está escrito aí? Quem nele crê não é condenado. Então está simples. Se você crê em Jesus, você vai ser condenado? Mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do Filho de Deus. São João Crisóstomo, preste atenção. Ele, ou quer dizer que a própria incredulidade é o castigo dos impenitentes, na medida em que ser impenitente é estar sem luz, e estar sem luz é em si mesmo o maior castigo, mesmo que um assassino ainda não tenha sido sentenciado pelo juiz, seu crime já o condenou. Do mesmo modo, quem não crê já está morto. Assim como Adão no dia em que comeu da árvore morreu. Irineu diz: a separação de Deus é a morte. Eu quero que você entenda isso. Você pode se separar de Deus? Pode. Você tem liberdade para isso. Mas diga comigo: a separação de Deus é a morte. E a separação da luz é as trevas. Sim ou não, minha gente? Deus é vida. Se você se separa de Deus, você está na morte. Deus é luz e nele não há trevas. Se você se separar da luz, você está na onde? Nas trevas. É simples assim, você escolhe. A separação de Deus consiste na perda de todos os benefícios que Ele nos preparou. Por isso o Senhor declarou: quem crê em mim não é condenado, isto é, não é separado de Deus, pois está unido a Deus pela fé. Por outro lado, Ele diz: quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus, isto é, separou-se de Deus por ação própria. Quem se separa de Deus é porque quer. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 19. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens fizeram o quê? Amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram... Ei, preste atenção. A luz veio, mas os homens preferiram o quê? Jesus veio, mas os homens preferiram o quê? O diabo. Jesus veio, mas os homens preferiram o quê? A serpente.
Eles são punidos porque não quiseram deixar as trevas e correr para a luz. Por que vão ser punidos? Porque não quiseram deixar as trevas. Se eu tivesse vindo exigir uma prestação de contas de seus atos, talvez pudessem ter dito que essa era a razão de se manterem afastados. Mas agora eu vim para libertá-los das trevas. Jesus veio para libertá-los das trevas, trazê-los para a luz. Quem pode ter pena da pessoa que não escolhe aproximar-se da luz, quando ela vem a ele, mas prefere permanecer nas trevas? Veja, a questão aqui é o seguinte: a luz veio, a luz apareceu, mas eles preferiram as... Bata no teu peito e diga: eu não posso preferir as trevas. Isso seria o quê? O que seria isso? Eu não vou nem falar. Jesus diz que os incrédulos tiveram a oportunidade de serem iluminados, mas preferiram as trevas. Tais pessoas, de fato, ao não escolherem determinar o seu próprio castigo. Então, se você não quis a luz, você determinou o seu próprio castigo. Então não é Jesus que castiga ninguém, é você mesmo que escolheu o seu castigo. Está entendendo, sim ou não? Então tais pessoas, ao escolherem não determinar o seu próprio castigo contra si mesmas e provocar o seu próprio sofrimento, do qual tinham o poder de escapar. Abra teus ouvidos. Você tem poder de escapar do demônio. Você tem poder de escapar das trevas. Você tem poder de escapar do pecado. Você tem poder de escapar do inferno. Você tem poder. Basta que você escolha por Jesus Cristo. O poder de ir para o céu ou para o inferno está nas tuas mãos. Dá para entender isso, sim ou não? Olha para as tuas mãos e diga: o poder de ir para o céu ou o inferno está nas minhas mãos, nas minhas escolhas. Não é Deus que vai mandar você para o inferno, ou alguém para o inferno. É você quem vai decidir. Está ficando claro, sim ou não? Deus preservou a liberdade humana para que as pessoas pudessem receber justamente louvor pelas coisas boas e punição pelo contrário. Olha o que está escrito em Eclesiástico capítulo 15, versículo de 14 a 16. No princípio Deus criou o homem e entregou o homem ao seu próprio juízo. Deus entregou você ao seu próprio juízo. Deu-lhe ainda mandamentos e preceitos. Se quiseres guardar mandamentos, praticar fielmente esses mandamentos guardarão você. Diga comigo: a escolha é minha. Só vai para o inferno quem quer. Eu não quero. Por isso eu vou lutar até o fim. Eu já descobri o meio para ir para o céu. Você já descobriu o meio para ir para o céu? Qual é o meio? Decora essa passagem da Bíblia. João 14, 6. Fala comigo, João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pronto, o caminho para ir para o céu é Jesus. A verdade para ir para o céu é? A vida para ir para o céu é? É pronto assim, simples assim, acabou. Aqueles que amaram, Apolinário de Laodiceia diz: aqueles que amam as trevas em vez da luz não têm desculpa. Se você ama as trevas, você não tem desculpa. Não deixaram de crer em Cristo por ignorância, mas porque queriam fazer o que é mal. Coisa que o ensinamento de Cristo não permitiria.
Então, sempre que ouvimos não podiam crer, entendamos isso: a própria razão livre deles, que o escravizou às paixões desonrosas, não querendo deixá-lo se desviar de seus costumes tão vis, pois esses conhecem a luz, mas não vêm a ela, para não serem descobertos por sua hipocrisia, pois dizem que conhecem a Deus, mas o negam por suas ações. Para a gente já ir terminando, João capítulo 3, versículo 20. Portanto, todo aquele que faz o mal, odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam. Ele não quer vir para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Santo Agostinho: as pessoas amam a verdade quando ela brilha sobre elas, e odeia quando as repreende. Então eu amo a verdade quando ela me convém, mas quando a verdade me repreende, eu não gosto dela. Pois, porque não estão dispostas a ser enganadas, mas querem muito praticar a arte do engano, amam a verdade quando ela se revela, e odeia quando ela as revela. Então eu só amo a verdade quando ela me convém. Conhece gente assim, sim ou não? Eu só amo a verdade quando ela me convém. Eu só gosto da palavra de Jesus quando ela me convém. Por causa disso, a verdade retribuirá de tal maneira que aquelas que não queriam ser descobertas por ela, não apenas são descobertas por ela contra sua vontade, mas também sem que ela se revele a elas. Ou seja, a pessoa que não quer a verdade, ela quer continuar no seu erro. Ela só quer a verdade que lhe agrada. A verdade que lhe desagrada, ela rejeita. Olha para quem está do seu lado e diga: ou é tudo ou é nada. Então diga para quem está do seu lado: não dá para ficar escolhendo as páginas da Bíblia que te agradam e as outras você joga fora não, filho. Diga: ou é a Bíblia inteira ou é nada. Amém? São João Crisóstomo, ele disse isso acerca daqueles que escolhem permanecer sempre na maldade. Ele de fato veio para perdoar nossos pecados anteriores e nos proteger contra os pecados futuros. Mas como há alguns tão relaxados, tão impotentes quanto a virtude, que continuam fascinados pela maldade até seu último suspiro, ele reflete aqui sobre esse tipo de pessoa. Pois já que ele diz: a profissão do cristianismo requer uma verdadeira, uma maneira de viver correta, além da doutrina verdadeira, eles têm medo de se juntarem a nós, porque preferem não ter que viver uma vida reta. Por que muita gente não quer vir para a igreja? Porque ele sabe que vir para a igreja vai ter que viver vida reta. Eu não quero viver vida reta. Eu quero continuar no meu pecado. Sua expressão não é: aquele que cometeu o mal não vem para a luz, mas aquele que faz o tempo todo, que deseja sempre envolver-se no lamaçal do pecado. Este não se submeterá às leis de Cristo, mas prefere ficar do lado de fora. Prefere cometer a fornicação sem medo e fazer todo tipo de outras coisas proibidas. Está dando para entender, minha gente? A salvação é pessoal. Vamos cantar de novo Nicodemos. A salvação é pessoal. A conversa com Nicodemos foi séria, sim ou não?
foi muito séria. Você precisa nascer de novo. Eu morri na cruz por você, para que você pudesse nascer de novo. A luz veio, e você tem a escolha, se você quer ficar nas trevas ou se você quer ficar na luz. Eu pergunto para você que está aqui, você quer ficar nas trevas ou na luz? Então, se você quiser ficar na luz, você vai ter que sair das trevas. Então, esse negócio de ficar com um pé no mundo e um pé na igreja não dá certo. Está entendendo, sim ou não? Eu leio o último padre da igreja, para a gente terminar. Agostinho, preste atenção. Mas se Deus descobriu que as obras de todos nós eram más, como é que alguns praticam a verdade e vieram para a luz? Ora, o que Jesus disse foi que eles amaram mais as trevas do que a luz. Ele dá ênfase a isso. Muitos amaram seus pecados. Muitos também os confessaram. Deus acusa teus pecados. E se tu acusas também, tu te unes a Deus. Deves odiar tua própria obra e amar a obra de Deus em ti. E quando tuas próprias obras começam a te desagradar, é aí que tuas obras começam, conforme começas a encontrar falhas em tuas obras más. O começo das obras boas é a confissão das obras más. Olha que forte isso, meu Deus. Diga comigo, o começo das obras boas é a confissão das obras más. Você entendeu isso, sim ou não? Quando você começa a confessar o seu pecado, é aí que você começa a fazer uma obra boa. Diga comigo, o começo das boas obras. O começo das boas obras É a confissão das más obras. Então fazes a verdade e vens para a luz. Mas como é que fazes a verdade? Não te elogias, ou bajures a ti mesmo, nem diga para você mesmo, eu sou justo, enquanto na realidade você é injusto. É assim que começas a fazer a verdade, é assim que você começa a viver na verdade, reconhecendo o seu lamaçal, reconhecendo sua podridão, reconhecendo o seu pecado, como aquele publicano que batia no peito e dizia, piedade de mim, Senhor, que eu sou um pecador, enquanto o outro, eu te louvo, ó Pai, porque eu pago o dízimo, eu faço jejum, eu sou maravilhoso. Não, você não está justificado. Quem está justificado? O outro que reconheceu os seus pecados, que precisa de alguém para perdoá-lo, que precisa de alguém para salvá-lo. Jesus não morreu numa cruz por você porque você é justo. Jesus morreu na cruz por você porque você é injusto. Se você disser que você é justo, a morte de Cristo não teria sentido. É o que São João vai dizer, se você diz que não tem pecado, você é um mentiroso, a verdade não está em você, e você faz de Jesus um mentiroso, porque Jesus diz que morreu na cruz por causa dos teus pecados. Se você diz que não tem pecado, Jesus morreu na cruz por quê? Jesus mentiu, então, você não é justo. As obras boas começam quando você começa a confessar as obras más. Amém? Escuta. Vens para a luz, para que tuas obras sejam mostradas como originadas em Deus. E vens para a luz porque esse mesmo pecado em ti que te desagrada, não te desagradaria se Deus não brilhasse sobre ti, sua verdade não te mostrasse. Mas aquele que ama seu pecado, mesmo depois de ser advertido, odeia a luz que o adverte, foge dele para que suas obras que ele ama não sejam
não sejam provadas más, pois pecados pequenos, se permitidos, acumulam-se e levam-se à morte. Ah, mas é só um pecadinho. Pequenas gotas enchem um rio, pequenos grãos de areia tornam um monte que pressiona e pesa. O mar, entrando de gota em gota, se não for bombeado, afunda um navio. O que significa bombear? Senão que praticas boas obras. Portanto, lamentes, jejues, e perdoes, para que os teus pecados não te dominem. O segredo para Cristo fazer uma obra nova na sua vida, o segredo para você nascer de novo, é você reconhecer que você é pecador e necessitado de Cristo na sua vida. Nicodemos, não pense que você é o tal. Se eu não morrer por você, você não será salvo. Deu para entender essa pregação, sim ou não? Na verdade, as duas pregações são uma só. A gente leu todo o relato do Nicodemos. Vai ficando de pé?